O adultério não começa no momento em que duas pessoas se encontram em segredo, nem na hora em que a traição é consumada. Ele começa muito antes. Começa quando o coração se distancia da palavra. Começa no momento em que os olhos já não se voltam para os mandamentos de Deus como fonte de vida, mas buscam satisfação em desejos passageiros. Em Provérbios 7, os primeiros versículos revelam que a verdadeira proteção contra a sedução e a queda moral não está apenas em força de vontade ou em promessas humanas, mas na sabedoria que vem do alto, na palavra guardada no íntimo da alma. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Essas palavras são um chamado urgente para quem deseja viver de maneira reta, longe das armadilhas que destroem casamentos, famílias e destinos. Quando o texto diz, guarda os mandamentos e vive, não está apenas falando de uma vida física, está falando de vida em plenitude. Vida com propósito, vida longe da culpa, da vergonha e da ruína que o adultério provoca. Guardar os mandamentos não é apenas memorizar versículos ou frequentar cultos. É tornar a palavra parte de quem somos. É andar pela rua e pensar com discernimento. É estar diante da tentação e reconhecer com clareza o que é engano, o que é pecado, o que parece bonito, mas leva à destruição. O texto continua, ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Aqui está o segredo. Os princípios de Deus não podem ser acessórios, algo que vestimos em ocasiões especiais. Precisam estar tão perto, tão enraizados, que se tornem parte da nossa identidade. Escrever na tábua do coração é mais do que um simbolismo poético. É um chamado à internalização. É o convite para que a palavra não seja apenas ouvida, mas absorvida. Porque quando a palavra está dentro de nós, ela se manifesta no modo como falamos, decidimos, olhamos e agimos. Ela se torna uma lente através da qual enxergamos o mundo. E quando essa lente está limpa, vemos os perigos com nitidez. Vemos a sedução como armadilha. Vemos a oportunidade de pecar como um passo rumo à destruição. O escritor de Provérbios, inspirado por Deus, continua com um conselho direto. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente. Isso não é apenas uma metáfora, é uma ordem de proximidade. A sabedoria deve ser tratada com intimidade. O entendimento com relacionamento. Não se trata de um saber frio e distante, mas de uma companhia diária, alguém que nos acompanha nos corredores da vida. Assim como confiamos em um parente próximo, devemos confiar na sabedoria que vem de Deus. E da mesma forma que evitamos expor nossos segredos a estranhos, devemos evitar abrir nossa alma ao que não vem do Senhor. O versículo 5 mostra a razão de tudo isso, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Aqui o texto começa a apresentar a figura da tentação, representada por uma mulher sedutora, mas que na verdade pode ser qualquer tipo de oferta de prazer fora da aliança, qualquer envolvimento emocional ou físico que fere o pacto do casamento. O escritor não está apenas falando da tentação externa, mas da vulnerabilidade interna. Ele nos mostra que o problema maior não é a presença da sedutora, mas a ausência da sabedoria. Não é o convite do pecado, mas a falta de resistência construída com a palavra. O adultério, portanto, não é o primeiro passo. Ele é o último de uma sequência de afastamentos. O afastamento da Bíblia, o afastamento da oração, o afastamento da verdade, o afastamento da intimidade com Deus. Quando a sabedoria é negligenciada, a carne encontra espaço. Quando os mandamentos são ignorados, a sedução encontra portas abertas.
Por isso, o texto é enfático: guarde, conserve, escreva, declare. Não seja passivo diante do pecado, seja ativo em sua proteção espiritual. Guardar a sabedoria no coração é levantar muralhas antes que o inimigo se aproxime. É como construir defesas antes da guerra começar. Quem espera a tentação chegar para buscar santidade já está atrasado. A proteção verdadeira se estabelece na rotina, no secreto, na disciplina espiritual que transforma caráter. E é esse caráter moldado pela palavra que nos livra, muitas vezes, não apenas do adultério, mas de tantos outros pecados que começam com uma escolha errada e terminam em destruição. Guarde a sabedoria no coração e ela será como muralha contra o engano que se veste de desejo. Existe uma diferença clara entre aquele que cai por acidente e aquele que se aproxima do precipício, como se não houvesse risco algum. Provérbios 7 expõe essa realidade ao revelar o comportamento do insensato, daquele que, mesmo sem intenção consciente de pecar, se coloca em posição de vulnerabilidade. O texto diz: da janela da minha casa, por minhas grades, olhei e vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Essa observação feita pelo autor não é apenas um comentário casual. Ela revela o olhar atento de quem já conhece o caminho da destruição e vê nos passos do outro os sinais claros do desvio prestes a acontecer. Esse jovem não está fazendo algo explicitamente errado naquele momento. Ele não está cometendo adultério, não está rompendo uma aliança. Ele apenas está onde não deveria estar. E esse é o ponto essencial. A vulnerabilidade moral começa quando deixamos de zelar pelas pequenas escolhas. Quando abrimos concessões, nos expomos a situações ambíguas, ignoramos os limites da prudência. A vulnerabilidade espiritual é muitas vezes silenciosa. Ela não se apresenta com alarde, mas se instala no cansaço espiritual, na falta de vigilância, na ausência da palavra ativa no coração. O jovem descrito em Provérbios está entre os simples. Ele não é necessariamente mal intencionado, mas é desatento, inexperiente, emocionalmente imaturo. Ele é um retrato de muitos que, por falta de temor, caminham na direção errada sem perceber. Ele não está cercado de conselhos sábios, nem anda com os prudentes. Está sozinho. A solidão, nesse contexto, não é apenas ausência de companhia física, mas ausência de comunhão com Deus e com pessoas que poderiam alertá-lo, orientá-lo, corrigir sua direção antes que fosse tarde. O texto enfatiza que ele passa pela rua da mulher adúltera, segue em direção à casa dela, ao entardecer, ao anoitecer, na escuridão e nas sombras da noite. Esses detalhes são simbólicos e reveladores. A rua representa o ambiente que se torna propício à tentação. A casa da mulher adúltera representa o espaço da queda, o lugar onde o pecado se manifesta de forma concreta. Mas o mais impactante é a escolha do tempo. Ao entardecer, ao anoitecer, na escuridão. A escuridão é o cenário ideal para os que não querem ser vistos. Os que já estão interiormente desconectados da luz. O pecado prospera no escuro, porque a luz revela, expõe, confronta. Quem anda nas sombras já perdeu o senso da luz. A escolha do horário não é casual. O entardecer simboliza o início do enfraquecimento da clareza. É quando a luz começa a se apagar, quando a visão se torna turva, quando os detalhes se perdem. Espiritualmente, representa o momento em que alguém começa a ceder nos princípios, a negociar convicções, a tolerar pensamentos que antes rejeitaria. É quando a vigilância já não é tão intensa e o coração se torna mais suscetível a enganos. O jovem está, portanto, em um ambiente que favorece a tentação, num horário que favorece a escuridão e num estado de alma que favorece o engano. Tudo isso forma o perfil do vulnerável,
Ele não está caído ainda, mas já abriu todas as portas para isso acontecer. A falta de juízo aqui não é apenas intelectual, mas espiritual. É ausência de discernimento. É incapacidade de perceber o que está por trás das aparências. O tolo enxerga o momento, mas não vê as consequências. Ele se guia por sensações, não por sabedoria. Ele não pergunta aonde isso vai me levar, mas apenas o que eu quero agora. O coração vulnerável anda assim, impulsivo, curioso, sem freios internos. Ele caminha achando que está tudo sob controle, que pode parar quando quiser, que não há mal em se aproximar. Mas essa autoconfiança é parte do engano. Quem se acha forte demais para cair, já começou a cair na vaidade. Quem se considera preparado o bastante para brincar com o pecado, revela que ainda não entendeu sua própria fragilidade. Provérbios 7 não mostra um jovem rebelde, mas um jovem distraído. Essa é uma das verdades mais sérias do texto. Nem sempre o problema está na rebelião declarada, mas na negligência espiritual. Não se trata apenas de quem rejeita Deus, mas de quem vive como se a presença dele fosse secundária. O jovem do texto vive sem peso, sem urgência, sem o senso de que cada passo o leva para mais perto de uma armadilha. É exatamente nesse ponto que muitos casamentos começam a ser ameaçados. Não pela queda repentina, mas pelo afastamento lento da luz, pelas decisões solitárias, pelas conversas inofensivas demais, pelos horários e lugares errados, pela ausência de vigilância. A vulnerabilidade não é um estado inevitável, ela é resultado de escolhas. E quanto mais cedo se reconhece o padrão do insensato, mais cedo se pode interromper o ciclo da autossabotagem. O coração desatento anda pelas sombras, achando que ainda está na luz. Mas a luz de Deus não se apaga para nos acompanhar na escuridão. Somos nós que nos afastamos dela quando escolhemos caminhos que Ele nunca ordenou. A sedução não acontece por acaso. Ela é cuidadosamente arquitetada. Ela se veste de oportunidade, mas carrega intenção. Em Provérbios 7, a sedutora não aparece de maneira inocente ou imprevisível. Ela surge com um plano, com uma intenção clara e bem estruturada. O texto mostra que ela vai ao encontro da vítima com vestes de prostituta e astúcia no coração. Ela não tropeça na situação, ela cria a situação. Sua aparência é calculada. Suas palavras são cuidadosamente escolhidas. Seu tom de voz, seu olhar, seu toque, tudo é manipulado para enfraquecer a resistência, para confundir o juízo, para alimentar o desejo. A primeira arma da sedução é o olhar. É com os olhos que o engano começa a penetrar na mente. O olhar sedutor não é apenas uma expressão facial. Ele carrega uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Você pode ter prazer sem culpa, você pode experimentar algo novo, você pode sair da rotina. O olhar convida ao pecado, mas disfarçado de curiosidade, liberdade, novidade. Quando o olhar é correspondido, o jogo começa. E uma vez iniciado, torna-se cada vez mais difícil. Recuar, pois a mente já foi envolvida, o coração já foi mexido, o desejo já foi despertado. Logo após o olhar, vem a fala. A mulher adultera, segundo o texto, é ousada, desinibida, insistente. Suas palavras não são agressivas, mas sedutoras. Ela elogia, exalta, tranquiliza. Ela fala do prazer com uma naturalidade desconcertante, como se fosse apenas uma celebração da vida, como se não houvesse nada de errado. Ela usa palavras doces como mel, mas que escondem veneno. Ela fala ao coração, não com verdade, mas com manipulação. Ela sabe o que dizer, quando dizer e como dizer. Suas palavras entram pela audição e descem direto à alma do incauto. A estratégia continua com a falsa segurança. A mulher diz que ofereceu sacrifícios, que cumpriu seus votos.
Ela tenta transmitir uma imagem de religiosidade, como se sua proposta não fosse contrária a Deus, como se estivesse, de alguma forma, autorizada ou justificada. Essa é uma das mais sutis e perigosas mentiras da sedução: revestir o pecado com uma aparência de santidade, fazer parecer que Deus não se importa, que tudo está sob controle, que não haverá juízo. Ela cria um ambiente em que o pecado parece aceitável, até mesmo confortável. E muitos caem exatamente nesse ponto, porque querem acreditar que podem pecar sem pagar o preço. O cenário preparado por ela é envolvente. A cama está arrumada com colchas de linho do Egito, perfumada com mirra, aloés e canela. Tudo foi pensado para estimular os sentidos. O ambiente é sensual, aconchegante, sedutor. O objetivo é fazer o homem se esquecer de tudo fora dali, sua aliança, sua fé, sua consciência. A sedução envolve o corpo, os sentidos, o coração e a razão. Ela cria um mundo paralelo, onde só existem os dois, onde o prazer é o único objetivo, onde o amanhã parece distante e o agora exige ser vivido intensamente. O ambiente sensorial é a armadilha onde a alma é capturada. Mas não basta seduzir pelos sentidos. Ela ainda oferece justificativas para que o homem não sinta culpa. Diz que o marido não está em casa, que viajou, que levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e que só voltará depois da lua cheia. Em outras palavras, ela oferece uma garantia de impunidade. Ela promete que ninguém verá, ninguém saberá, que não haverá consequências. Essa falsa sensação de segurança é o último prego no caixão da consciência. Quando o pecado parece ser secreto, ele se torna ainda mais atrativo para o coração enganoso. A ausência de vigilância externa é usada como estímulo à transgressão interna. O adultério, então, é apresentado como algo encantador, livre de riscos, carregado de prazer e emoções. É uma experiência embalada por palavras doces, beleza aparente, perfume envolvente, liberdade temporária. Mas tudo isso é ilusão. É uma maquiagem sobre a verdade. É um véu que cobre a destruição iminente. A sedução oferece o que o coração deseja, mas entrega o que a alma não pode suportar. O prazer prometido é curto, mas o preço cobrado é longo. O que começou com palavras sedutoras termina com feridas profundas. O que se iniciou com um olhar provocante termina em ruína emocional, espiritual e muitas vezes familiar. O perigo da sedução está em sua aparência inofensiva. Ela não chega com avisos em letras grandes. Ela não se apresenta como destruidora de lares. Pelo contrário, ela se disfarça de carinho, de atenção, de paixão. O adúltero oferece um amor que parece mais verdadeiro do que o compromisso conjugal. Oferece liberdade que parece mais empolgante do que a aliança. Oferece ausência de consequências, quando na verdade planta a semente da dor. A pessoa seduzida acredita que está no controle, mas já está sendo conduzida. Ela fala de amor, mas esconde a lâmina. Oferece prazer, mas conduz a dor. Essa é a essência da estratégia da sedução. Manipular os sentidos, confundir a consciência, justificar o pecado e anestesiar o espírito. Tudo isso para que o coração se entregue sem resistência e o corpo siga sem volta. A sedução não é uma falha momentânea, é uma construção intencional que visa capturar, dominar e destruir. E enquanto o insensato se deixa levar pela aparência, a verdade permanece encoberta, esperando o momento certo de revelar sua face. A face da dor que virá depois. Provérbios 7 é uma radiografia espiritual do caminho que leva à queda. Ele revela, passo a passo, como o pecado se apresenta, como se instala e como cobra o preço. O convite ao prazer é claro, direto, sedutor. Mas o que está por trás dessas palavras é um abismo que poucos percebem antes de cair. O prazer prometido pela sedução é real, mas passageiro.
É como mel na boca que depois se torna fel. É como o calor de um fogo que, em vez de aquecer, queima. A proposta da mulher adúltera não é apenas de um momento íntimo, mas de uma noite inteira de entrega, como se isso representasse a realização de um sonho escondido. Ela propõe um tipo de amor sem responsabilidade, de prazer sem aliança, de intimidade sem compromisso. Ela oferece algo que parece novo, excitante, libertador, mas tudo isso é sombra, é espuma, é engano disfarçado de romance. O pecado nunca mostra sua fatura antes da queda. Ele oferece um contrato sem cláusulas visíveis, um acordo com letras miúdas que só se revelam quando já é tarde. A sedução não fala sobre as consequências. Ela não menciona o coração destruído, a confiança quebrada, a dor que virá. Ela não fala da culpa que pesa depois, do silêncio que ecoa dentro da alma, da vergonha que aparece mesmo no escuro. Ela apenas promete o que a carne deseja: prazer imediato, emoção intensa, fuga da rotina. E quem está despreparado espiritualmente se entrega ao momento, acreditando que poderá voltar ileso, que poderá esconder o que fez, que a vida seguirá como antes. Mas isso nunca acontece. O adultério não é apenas uma quebra de aliança conjugal, é uma traição espiritual. É um rompimento com Deus, com a verdade, com a integridade. O prazer que se experimenta no leito do pecado vem contaminado. Ele vem com gosto de morte. E o mais trágico é que naquele momento a alma já está entorpecida. A consciência foi silenciada pelas palavras suaves da tentação. O discernimento foi ofuscado pela fantasia. O coração já não ouve a razão. A pessoa seduzida acredita que está vivendo um momento especial, único, secreto, mas está cavando a própria queda, pisando em terreno escorregadio, alimentando um fogo que logo se tornará incontrolável. A mulher adúltera reforça sua proposta com argumentos que dão ao pecado uma aparência segura. Diz que o marido está longe, que levou dinheiro suficiente para ficar fora por muito tempo, que não há risco de serem descobertos. Esse é um dos maiores enganos espirituais. Acreditar que o que não é visto pelos homens também não será visto por Deus. A sedução usa a ausência de testemunhas como argumento de liberdade. Mas o que é feito em segredo diante dos homens é escancarado diante do Senhor. Nenhum adultério é oculto aos olhos do Altíssimo. Nenhum leito é escuro o suficiente para esconder o pecado de Deus. Ela diz: embriaguemo-nos de amores. Mas esse amor é falso. É um simulacro. Não tem raiz, não tem verdade, não tem futuro. É uma mistura de carência, egoísmo, ilusão e desejo desordenado. Não é amor, é idolatria do prazer. É transformar o corpo em altar para um culto de si mesmo. É buscar alívio em algo que só trará cativeiro. E é exatamente isso que o pecado faz. Promete liberdade, entrega prisão, promete prazer, entrega dor, promete amor, entrega destruição. O homem seduzido por essas palavras não vê que está sendo levado ao abate. Ele acredita que está fazendo uma escolha pessoal, que está decidindo por si mesmo, mas na verdade está sendo conduzido. Está sendo empurrado por impulsos que ele não controla mais. O prazer se torna um disfarce para a escravidão. E aquilo que parecia ser o ponto alto de sua vida emocional se transforma mais tarde na causa de sua ruína. O que começa em lençóis termina em lágrimas. O que começa em segredos termina em ruínas. Não há como colher paz quando se planta em terreno de engano. O pecado nunca revela o custo real daquilo que oferece. Ele mostra o brilho, mas esconde a sombra. Ele exibe a embalagem, mas nunca deixa ver o conteúdo até que seja tarde demais. O prazer que é construído fora da vontade de Deus é como uma chama acesa sobre palha seca. Arde intensamente, mas por pouco tempo.
Depois só restam cinzas, lembranças amargas e feridas profundas. E essas feridas não se apagam com o tempo. Elas se tornam marcas na alma. A cena chega ao seu ápice em Provérbios 7, 21, 23. Depois de toda a preparação da sedução elaborada, das palavras doces e do ambiente montado para capturar o incauto, o texto mostra o desenlace. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com a lisonja dos seus lábios o arrastou. E ele logo a segue, como boi que vai ao matadouro e como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que isso lhe custará a vida. É nesse ponto que a ilusão do prazer se desfaz e revela sua verdadeira natureza. O caminho trilhado não era de liberdade, mas de cativeiro, não era de realização, mas de destruição. O homem que cedeu à sedução agora caminha como quem segue seu próprio fim, sem saber o peso total de seus passos. Não é um tropeço, é uma sequência de decisões. É uma trajetória feita de pequenos desvios, tolerâncias perigosas, concessões sutis. A queda moral, espiritual e emocional que envolve o adultério não acontece em um instante apenas. Ela começa quando o olhar se permite fixar onde não deveria. Quando o pensamento começa a nutrir fantasias escondidas, quando o coração começa a desejar o que não é seu. Esses passos silenciosos vão abrindo espaço para uma realidade paralela, uma narrativa interna onde o pecado vai sendo justificado, normalizado, até se tornar aceitável. O texto sagrado não descreve um homem sendo arrastado à força. Ele vai por vontade própria. Vai cego, convencido, seduzido. Vai como animal que não entende que está indo à morte, mas acredita que está apenas sendo guiado para algo agradável. A imagem do boi indo ao matadouro é brutal, mas profundamente verdadeira. O animal não sabe o destino que o espera. Ele anda com passos calmos, sem alarde, sem desconfiança. Assim, é o homem que se entrega à sedução do adultério. Ele acha que está no controle, mas está sendo conduzido. A sedução age como um cabo invisível puxando pela alma. O coração cativo já não reage, já não discerne, já não teme. A razão é suprimida, a consciência é abafada, o espírito é anestesiado. Ele está caminhando em direção à sua própria destruição e não percebe. O texto ainda compara o homem a um louco que segue ao castigo das prisões. O louco, na linguagem bíblica, não é apenas quem perdeu a razão, mas quem despreza a sabedoria. É aquele que age sem temor de Deus, que escolhe o impulso em vez do princípio, que troca o eterno pelo momentâneo. O castigo das prisões aqui simboliza a escravidão espiritual que o pecado traz. O adultério não termina no ato em si. Ele continua como um peso que persegue, como um fardo que consome. Ele aprisiona a alma, perturba o sono, corrói a integridade e muitas vezes destrói muito mais do que o que se vê. Destrói a confiança, a honra, a paz, o testemunho. Quando o texto diz, até que a flecha lhe atravesse o fígado, está mostrando a dor súbita que sucede o prazer ilusório. O fígado, na cultura hebraica, era considerado um dos centros das emoções e da vida interior. Uma flecha nesse órgão representa mais do que morte física, representa a devastação do ser. É um golpe que não só machuca, mas destrói por dentro. O pecado do adultério tem esse efeito. Fere a alma em áreas que nem sempre se revelam de imediato. Muitas vezes, a ferida só aparece dias, semanas ou anos depois. Mas quando aparece, mostra que a marca ficou. Mostra que aquilo que parecia controlado, escondido, superado, ainda pulsa dentro com dor. E por fim, o texto traz a figura da ave que se apressa para o laço, sem saber que ali está sua armadilha.
É uma pressa inconsequente, um ímpeto cego, uma ansiedade que ignora o perigo. É isso que a sedução faz. Faz parecer que a oportunidade é agora, que o desejo precisa ser satisfeito imediatamente, que o momento não pode ser perdido. E ao correr para o laço, a vítima se entrega ao próprio fim. Não porque desejava morrer, mas porque acreditava estar vivendo. O engano do pecado é esse: fazer com que a alma ache que está no auge, quando na verdade está no declínio. A dor do adultério não se limita ao corpo. Ela é espiritual. Ela separa o homem de Deus, enfraquece o espírito, apaga a sensibilidade à voz divina. É uma morte lenta e silenciosa, mas profundamente real. A pessoa ainda está de pé, ainda fala, ainda sorri. Mas por dentro, algo está morrendo. A culpa passa a habitar os pensamentos. O medo de ser descoberto consome a mente. A vergonha cobre os olhos e a comunhão com Deus vai sendo sufocada. O coração endurece. A oração desaparece. A alma seca. A queda não é repentina. É o resultado de passos silenciosos fora do caminho. Cada passo em direção ao pecado é um passo para longe da vida. E o homem, ainda que pense estar ganhando algo, está na verdade perdendo tudo. Os versículos finais de Provérbios 7 não são meramente uma advertência. São um grito de socorro, um sinal vermelho, um alerta de urgência, dirigido a todos os que ainda estão em tempo de voltar. Depois de toda a narrativa do engano, da sedução, da queda e do caminho para a morte, o texto muda o tom. Sai da descrição e entra na exortação direta. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubados por ela e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce às câmaras da morte. É como se o escritor sagrado, depois de expor detalhadamente o processo da queda, parasse tudo para olhar nos olhos do leitor e dizer: não vá, não siga, não experimente, não teste os limites, fuja. A palavra usada é forte porque a realidade é urgente. O adultério não é apenas um tropeço moral, ele é uma armadilha espiritual. Ele não é apenas um erro entre dois corpos, ele é um caminho que leva à destruição da alma. E por isso, o único conselho seguro não é resistir, não é negociar, não é raciocinar com o desejo, é fugir, sair correndo, evitar a entrada, desviar os olhos, guardar o coração antes que ele se desvie. O texto não fala de uma mulher específica, mas de uma figura simbólica, representando o espírito da sedução, do engano, da traição. E esse espírito não muda. Ele é sutil, sorrateiro, estratégico. Ele atinge homens e mulheres. Ele se esconde na conversa leve, no elogio fora de hora, na mensagem despretensiosa, na desculpa de proximidade emocional. Ele trabalha aos poucos, conquistando espaço, gerando empatia, criando laços até que, quando menos se percebe, já há uma ligação emocional que se fortalece em silêncio. Por isso, o aviso é direto ao coração. Não se desvie, porque antes que os pés andem, o coração já começou a inclinar-se. O autor de Provérbios é enfático. Muitos foram feridos por essa escolha. A linguagem não é simbólica aqui, é literal. Muitos caíram, muitos não voltaram, muitos destruíram suas casas, seus ministérios, seus casamentos, suas reputações. São milhares os que se levantaram pensando estar acima da queda, acreditando que podiam controlar o jogo da tentação. Mas todos foram derrubados. Alguns perderam tudo, outros perderam a si mesmos. O caminho da sedução é sempre bonito no início, mas sua estrada termina em trevas. A aparência é de vida, mas o destino é morte.
A casa da mulher adúltera é descrita como o caminho do inferno. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Não se trata apenas de um quarto, de uma cama, de um encontro. Trata-se de um espaço consagrado à mentira, onde os votos são desprezados, onde a verdade é manipulada, onde o prazer é construído sobre a destruição de alianças. E quem entra ali leva consigo a presença da morte. Ela não se revela de imediato, não se vê no espelho, mas se instala no espírito como um veneno silencioso, como uma rachadura que começa invisível, mas que cedo ou tarde derruba tudo que sustenta. É por isso que o texto não sugere, ele ordena: fuja, não racionalize, não argumente consigo mesmo, não se ache forte. O aviso não é para os fracos, mas para todos. A fidelidade não é prisão, é proteção. É um escudo que resguarda o coração, que preserva a mente, que honra a aliança feita diante de Deus. O adultério, por outro lado, é uma escolha que desonra a si mesmo, que trai a confiança do cônjuge, que fere os filhos, que corrompe o caráter. E o mais perigoso é que começa pequeno, quase invisível, como uma semente que ninguém nota. Mas se não for arrancada, cresce, e quando cresce, sufoca tudo ao redor. O coração precisa ser treinado a fugir antes que deseje. A mente precisa ser moldada pela palavra antes que seja moldada pela fantasia. E os olhos precisam aprender a desviar antes que aprendam a fixar. Provérbios não termina com uma cena de esperança, mas com uma advertência grave. A escolha é entre dois caminhos: o da fidelidade, que exige renúncia, vigilância e disciplina, e o da sedução, que oferece prazer rápido e morte lenta. O segundo caminho sempre parece mais fácil, mas o preço que ele cobra é alto demais. O alerta é claro. A voz da sabedoria não grita para impedir o passo já dado. Ela fala antes, tentando impedir que o primeiro passo seja dado, porque depois que se entra, sair custa caro. Depois que se permite, apagar exige lágrimas. E às vezes nem o arrependimento recupera o que foi perdido. Por isso, a sabedoria levanta a voz diante da porta do engano e clama: fuja, fuja da aparência do mal, antes que ela se torne realidade. Depois de todo o alerta de Provérbios 7, há uma luz que aponta o caminho para quem deseja permanecer firme ou para quem precisa ser restaurado: o caminho da sabedoria. A fidelidade conjugal não se sustenta apenas com boas intenções, mas com práticas constantes enraizadas na palavra de Deus. A restauração começa com arrependimento sincero e continua com decisões firmes, e a proteção é fruto de vigilância, comunhão e temor do Senhor. Não é possível enfrentar a sedução com leveza ou despreparo. É necessário se blindar com a verdade, fortalecer o coração com oração e cultivar diariamente a aliança que Deus estabeleceu. O primeiro passo prático é investir na intimidade conjugal em todas as suas dimensões: espiritual, emocional e física. A frieza entre o casal não é só desconfortável, é perigosa. O distanciamento constante pode se tornar um solo fértil para insatisfações e vulnerabilidades. Por isso, nutrir o relacionamento com diálogo, afeto, cumplicidade e oração é fundamental. A espiritualidade do casal precisa ser cultivada tanto quanto o amor físico. A presença de Deus no casamento é o que renova o amor, restaura os vínculos e afasta o mal. Em segundo lugar, o temor do Senhor precisa ser um alicerce, não um medo paralisante, mas uma reverência profunda à santidade de Deus e à seriedade das escolhas. O temor do Senhor é o início da sabedoria, porque nos mantém despertos, atentos, conscientes de que cada decisão tem peso eterno. O adúltero não teme, por isso cai. O sábio teme, por isso vigia. O temor nos leva a orar antes de reagir, a fugir antes de cair, a dizer não, mesmo quando tudo em volta grita sim. E por fim,
Vigiar, orar e fugir devem se tornar reflexos naturais. Vigiar os olhos, os pensamentos, as conversas. Orar constantemente, buscando forças para resistir, sensibilidade para perceber o perigo e humildade para pedir ajuda. Fugir sem hesitar sempre que algo ameaça a integridade do coração. Quem ama a fidelidade não brinca com o pecado, não testa limites, não se aproxima do abismo, se afasta antes, porque sabe que nada fora da aliança vale o preço da alma. Não há prazer fora da aliança que valha o preço da sua alma. Seja fiel, seja vigilante, seja sábio, porque o casamento é mais do que um contrato, é um pacto diante de Deus. E proteger, esse pacto é proteger a si mesmo, sua casa e sua herança.